Olá, gente! Começando mais um Papo de Cobra. E a gente está continuando a nossa série das serpentes mais bonitas dos estados brasileiros. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as serpentes do estado do Espírito Santo para a gente concluir a nossa região sudeste. Então, sem perda de tempo, vamos entrar com a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. E vamos começar com a 20ª colocada, a nossa salamanta, a nossa jiboia arco-íris, que é a Epicrates cencrea, que é um dos bichos mais bonitos que a gente tem aqui no Brasil. E essa cor iridescente, eu sempre falo isso para vocês, ela é chamada de jiboia arco-íris, porque quando a luz bate nas escamas, ela fica bem iridescente, fica com esse colorido muito lindo, mas é um boídeo, uma cobra não venenosa e muito bonita. 19ª colocada, uma falsa coral, Oxyhopus clatratus, uma cobra não peçonhenta que ocorre com muita frequência no estado do Espírito Santo, que é um animal muito bonito. Vejam ela aí. 18ª colocada, a nossa boipeva, a Xenodon merremi, aquela que se alimenta de sapo, porque ela é imune ao veneno de sapo. Então que ele tem aquele dente aumentado na parte de trás, e quando o sapo infla o pulmão para poder se defender e ficar maior do que ele é, o que essa cobra faz? Ela pega, morde e espeta o dente nesse pulmão, e o pulmão do sapo vai esvaziando, fica murchinho, e aí ela consegue se alimentar desse anfíbio. 17ª colocada, uma dormideira, a Dipsas albifrons. E lembrando sempre que as dormideiras são sempre confundidas com jararaca, né? As pessoas matam dormideira com muita facilidade. Às vezes até algumas se encontram em vegetais e tudo, e aí as pessoas pensam que dormideira é jararaca e infelizmente acabam matando. Mas não é um animal totalmente inofensivo, se alimentando aí de moluscos, sem risco nenhum para a gente. 16ª colocada, a nossa jararacuçu do brejo, Palusophis bifossatus. E o nome jararacuçu, as pessoas se assustam achando que é uma cobra venenosa, mas não é. O que ela assusta, na verdade, é pelo tamanho dela, né? Algumas têm até um comportamento muito agressivo para poder se intimidar você e tentar enganar você. Na verdade, essa cobra não tem veneno, não causa nenhum tipo de acidente. O que ela faz é tentar te enganar, partindo às vezes na sua direção, tentando te intimidar, e se você cair nesse golpe dela, ela se dá muito bem. 15ª colocada, a nossa primeira cobra venenosa aqui da nossa lista é a nossa jararaca, né? A Bothrops jararaca, que também ocorre no Espírito Santo. Lembrando a vocês que jararaca é uma das cobras que mais causa acidente em todo o Brasil. É um acidente que pode se tornar grave se você não procurar atendimento médico. Então a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre o que você faz se você for acidentado por jararaca. Eu sugiro que vocês assistam esses vídeos para poder não ter problema em caso de um acidente, saber o que você vai fazer. 14ª colocada, uma coral verdadeira, a Micrurus decoratus. Olha que bicho muito bonito, um dos corais mais bonitos que a gente tem aqui na região do Sudeste. Lembrando que as micrurus são peçonhentas e o acidente só acontece se você pegar lá na mão. Então não tente identificar uma cobra e pegar uma coral na mão, tentando adivinhar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. De qualquer jeito, a gente tem um vídeo aqui explicando para vocês também a diferença entre corais verdadeiras e falsas. Quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês poderem aprender. 13ª colocada, uma falsa coral que é arborícola, a Cyphlops compressus. Olha que bicho lindo, um dos animais mais lindos que a gente tem, com esse olho bem destacado. E as pessoas ainda confundem com coral, né, por causa do colorido, mas é um bicho totalmente inofensivo. 12ª colocada, uma cobra da terra, Atractus zebrinus, que é um animal difícil de você encontrar porque ela é um animal fossorial, ela está enterrada. Então normalmente você só encontra, ela é pequenininha, e normalmente você só encontra quando você está mexendo no solo, está cavando. Não é um bicho tão comum de você encontrar, mas ela ocorre no Espírito Santo e é um bicho muito bonitinho. 11ª colocada, a nossa bicuda, a Oxybelis aeneus, né, que fica nos galhos, se camuflando nos galhos, e você realmente não vê. O pessoal que está fazendo trilha, às vezes, passa por ela várias vezes, várias pessoas passam por ela e acaba não percebendo porque ela se camufla muito bem.
Por falar nisso, do pessoal que está fazendo trilha, eu vou lançar agora nas próximas semanas um curso só para quem quer identificar a cobra na trilha e quem quer se prevenir de acidente nas trilhas, nas montanhas. Um curso específico para trilheiros e montanhistas. Aguardem que vocês vão ter novidade em muito pouco tempo. Fiquem acompanhando a gente aqui no canal, que eu aviso para vocês quando o curso estiver disponível, ok? 10ª colocada, a nossa jararaca do rabo branco, a Botrops leucurus, que ocorre também no Espírito Santo, né? Outra jararaca, outro animal peçonhento e que você tem que sempre tomar cuidado e procurar atendimento médico sempre em caso de acidente. A 9ª colocada é a nossa caninana, a Spilotes pulatus, né? Esse animal lindo, amarelo e preto e que assusta. E aí tem aquelas crendices que ela dá chicotada com a cauda, que ela corre atrás das pessoas. É um bicho que assusta, tá no imaginário popular como um bicho perigoso, mas não é não, gente. É um bicho bem tranquilo, apesar de ter aquela postura agressiva. Como eu falei da jararacuçu do brejo, a caninana tem o mesmo tipo de postura. Esses animais que são aparentemente muito agressivos, normalmente são cobras não venenosas. Fiquem atentos a isso que eles estão tentando enganar você e muitas vezes conseguem. 8ª colocada, outra dormideira, a Dipsas neovide, antigamente chamada de Sibinomorphos neovide. Também as pessoas matam achando que é jararaca. Talvez seja das cobras que eu mais recebo foto no Twitter para identificar confundindo com jararaca. É essa espécie aí, a Dipsas neovide, tá? Então fiquem atentos, lembra que jararaca tem fosseta loreal, esse bicho não tem, tá? E se você tem alguma foto que você quer mandar para identificar, manda aqui para o nosso e-mail, papodecobra@gmail.com, ou faz um contato lá com o Twitter. Se você não está seguindo a gente no Twitter, segue a gente por lá. 7ª colocada, a nossa azulão-boia, Leptopsis aetula, uma das cobras mais lindas que você encontra nessa cobra cipó, cobra verde. O azulão-boia é um dos bichos mais lindos. A gente tem até um vídeo falando só sobre ela aqui. Depois vocês dão uma olhada, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês verem. Uma cobra não peçonhenta e é uma das cobras mais bonitas que a gente tem no Espírito Santo. 6ª colocada, a nossa jiboia, a nossa boa constrictor, né? Jiboia que ocorre em várias regiões do Brasil, também ocorre, né, no Espírito Santo, né, com esse colorido na cauda, um animal constrictor, um boídeo, totalmente inofensivo, mas morde, né? Um bicho que pode chegar a um tamanho grande, às vezes 2, 3 metros de comprimento, e uma mordida de jiboia dói muito. Então não fica brincando com jiboia não, mesmo não sendo venenoso, você pode ter um acidente que não é nada, tem bactéria ali, você pode levar uma infecção bacteriana. É bom evitar esses acidentes. Então cuidado com esse manejo mesmo de cobras não venenosas. 5ª colocada, a nossa cobra cipó, a nossa Phyllodes olferse. E aí, voltando ao que eu estava falando de manejos de cobras teoricamente não venenosas, esse bicho pode causar acidente. A gente tem registro de mordida de Phyllodes olferse que deu problema, né? Deu dor, deu inchaço, tem até registro de morte desse bicho, né? O grande problema dos opstógrafos que a gente fala, né? Teoricamente a gente considera como não de importância médica, mas às vezes tem acidente. Então sempre fiquem atentos aí à nossa Phyllodes olferse. 4ª colocada, a maior cobra venenosa que a gente tem do grupo das jararacas é a Botrops jararacuçu, que ocorre também no Espírito Santo, né? É esse colorido amarelo e preto quando é uma fêmea. O macho já é mais escuro, um pouco menor, e um jararacuçu pode chegar até 1,80 m de comprimento. Então tem que respeitar um bicho desse, tem muito veneno na glândula e pode causar um acidente sério. 3ª colocada, mais uma coral verdadeira, a Micrurus coralinos. Essa que tem esse anel branco atrás dos olhos, na cabeça. Animal muito bonito, pequenininho, mas, né, peçonhento. Tem que tomar cuidado, nunca pegue esse animal na mão. Eu não me canso de falar isso. E a 2ª colocada também é outra coral. É a Micrurus lemniscatus carvalhoi, outra coral verdadeira. Você vê que a gente tem várias espécies de coral verdadeira no estado do Espírito Santo. Essas corais são sempre muito bonitas com esse colorido vermelho e preto, né? As que tem, né? Porque vocês sabem que tem coral que não tem colorido vermelho e preto. A gente tem um vídeo falando sobre a variação de coloração de coral aqui. E eu deixei para o final, a primeira colocada, uma jararaca que ocorre só no Espírito Santo. E ocorre numa ilha do Espírito Santo, que é a Ilha dos Franceses, que é a Botrops sazimai. É um animal que está em risco, porque a população é pequena, e está concentrado aí na Ilha dos Franceses. E quem faz um trabalho muito legal de conservação desses animais, de divulgação
da importância da espécie Bothrops sazimai lá no Espírito Santo é a professora Jane, que tem um perfil no Twitter, que é o Convivendo com Serpentes. Também tem um perfil no Instagram, então tá lá no Twitter e no Instagram, Convivendo com Serpente. Vocês querem aprender muito sobre serpente com alguém capacitado, com uma doutora, com uma mulher incrível que está fazendo um trabalho brilhante? Sigam lá o Convivendo com Serpentes, eu tenho certeza que vocês vão adorar a Jane, vão adorar a equipe dela e esse trabalho brilhante que ela está fazendo. Então, vocês vão saber muito sobre Bothrops sazimai, esse bicho de ilha. As pessoas falam muito de Bothrops insulares, que é o bicho que está em São Paulo. Tem uma jararaca lá no Espírito Santo, que é a Bothrops sazimai, que também é muito legal a história. Entram lá, Convivendo com Serpentes, eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão ver. Então, gente, vamos finalizar. Essas foram as 20 serpentes mais legais, na minha opinião, do Espírito Santo. Deve ter faltado algumas, né? Certamente alguém vai botar no comentário. Você esqueceu uma, outra. Todo vídeo que eu falo, isso não dá para falar de todo mundo, eu escolho 20. Alguém aí fica de fora, tá? E lembrando a vocês que a gente está lá no Twitter e está lá no Instagram. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre as serpentes do Espírito Santo e de outras regiões, segue a gente lá. Eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu, gente. Obrigado pela presença. Semana que vem a gente está aqui de novo para ter mais um Papo de Cobra. Valeu, até a próxima.